Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos no Evangelho. E hoje, terça-feira, dia 23 de março, na quinta semana da Quaresma, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para meditarmos à luz do carisma Lumen no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Hoje nós vemos Jesus que dialoga com os fariseus quando ele estava já se preparando e anunciando a sua paixão. Ouçamos com atenção, contextualizando esse evangelho ao momento que a liturgia nos propõe. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam o que Jesus estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste evangelho, Jesus fala da sua partida. Ele já vai anunciando que ele vai ser elevado da terra para anunciar a sua morte de cruz. Ele fala do seu sacrifício e, portanto, fala da sua oferta de vida que nos dá a salvação. E diante da redenção que ele coloca para nós por meio da sua paixão e morte, ele nos pede a fé. Ele nos pede uma atitude de ouvirmos a sua palavra, acreditarmos nela, acreditarmos que o que ele nos fala é o que o próprio Pai fala para ele. E ouvindo e acreditando, possamos aplicar a salvação nas nossas vidas. Jesus faz conosco, com o povo, uma nova e eterna aliança. Mas a aliança, ela não pode ser feita por um lado só. Quando se faz uma aliança, um acordo, é algo entre os dois lados. Jesus fez a sua parte, ele se ofertou, ele se entregou, ele deu a vida até o fim. E ele pede de nós uma resposta de escuta atenta, de compreensão e de colocar em prática os seus ensinamentos. Mas nós muitas vezes, infelizmente, somos como os fariseus, como esse povo do tempo de Jesus, que teve a grande graça de conviver com ele, que teve a grande graça de ouvi-lo, de presenciar milagres, mas eles entendiam como eles queriam. Jesus falava da salvação, da redenção, da vida eterna, e eles ficavam entendendo que Jesus queria se matar.
Na própria mente deles, eles iam manipulando as palavras de Jesus. Era um povo que vivia numa ignorância. Não uma ignorância de quem não consegue entender ou de quem acaba não conseguindo ser ensinado, mas a ignorância de pessoas que estavam ali para receber o ensinamento, mas com um coração fechado. Não queriam saber dessa verdade. Quando nós agimos assim, meus irmãos, nós também agimos guiados por toda soberba e orgulho. É como se a gente quisesse que Jesus fizesse o que a gente quer. A gente quer que ele diga o que a gente quer ouvir. Às vezes, quando a gente vê alguém em oração, com uma devoção, a gente critica, a gente se acha melhor, a gente acha que sabe mais. Quanta hipocrisia nós também vivemos tantas vezes. Quando nesses tempos sabemos da presença de Jesus nos mais abandonados, na Eucaristia, na Santa Igreja, nos nossos pastores, nos nossos bispos. E nós achamos que nós sabemos mais. Nós queremos que Jesus fale, que a igreja fale como nós achamos que é correto. Mas Jesus, nessa passagem, nos afirma que para que a gente aplique a salvação na nossa vida, é preciso ouvi-lo e colocar em prática o que ele nos fala. Atentos para ouvir a verdade e não a manipulação que a nossa humanidade tantas vezes faz dos direcionamentos, dos ensinamentos. Ao mesmo tempo, nós não podemos e não devemos naturalizar a salvação. Às vezes a gente escuta sobre a paixão de Cristo, sobre a salvação, sobre a redenção, sobre a cruz, sobre o Calvário, e nós acolhemos como se isso fosse algo normal. Meus irmãos, isso é algo extraordinário. É uma prova de amor infinito, onde Jesus nos dá a graça de sermos filhos do Pai. Veja quanta graça nós, pecadores, fracos, recebemos pela Páscoa, pela paixão de Cristo, a graça de sermos filhos do Pai. E quem é filho do Pai tem toda a herança do Pai, tem tudo que é do Pai, tem todo o amor que é do Pai. Quanta honra Jesus nos dá com essa redenção, com essa cruz, com essa salvação. Por isso, meus irmãos, hoje peçamos a graça de ouvirmos a voz de Deus, de escutarmos a verdade, tendo uma atitude de fé, de acolher o que Jesus nos fala, o que a igreja nos fala, sem soberba, sem orgulho, sem querer manipular, nos colocando humildemente diante desse ensinamento. Ouvir a voz de Deus, deixar que a verdade que tem nos direcionamentos e nos ensinamentos do Senhor frutifiquem na nossa vida, gerem um comprometimento com a salvação e com fazer a vontade do Pai. Isso se chama de fé quando nós fazemos isso, ouvimos, acreditamos e colocamos em prática. Mas isso tantas vezes não é fácil. Por isso hoje a gente pode pedir também ao Senhor que além de ouvi-lo, Ele possa aumentar a nossa fé, para que nós sejamos capazes de entender, ou pelo menos acolher no nosso coração toda a honra que é ser salvos por Jesus por meio da sua paixão e cruz. Que nesse dia nós possamos aumentar a nossa humildade e abrir o nosso coração para acolhermos Jesus que nos fala pela igreja, pela comunidade, pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que hoje seja um dia propício para a sua oração e mais uma vez para a nossa conversão. Que assim seja. Amém.